Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A gente vai conversar hoje aqui no Repórter SUS, nosso podcast de saúde, sobre a 25ª edição da Conferência Internacional de AIDS, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de julho, semana passada, na Alemanha. Na pauta estavam discussões relacionadas a inovações em medicamentos e desafios para a redução da taxa de novas infecções a 370 mil por ano até 2025, já é ano que vem. Em 2023, esse número alcançou 1,3 milhão de infecções, de acordo com dados da UNAIDS, e essa meta está relacionada a outra, acabar com a epidemia da AIDS até 2030. Só que, de acordo com o relatório da UNAIDS de 2024, o alcance dessa meta está esbarrando em falta de recursos para o atendimento de populações prioritárias. O tema desse ano, na conferência, foi colocar as pessoas em primeiro lugar, em referência à necessidade de ir além da medicação e promover mais adesão ao tratamento, que também passa pela adoção de medicamentos com efeito prolongado e preventivos à infecção. É o caso, por exemplo, da profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, que aqui no Brasil é até bastante falada, bastante comentada e está disponível no SUS. Bom, a gente trouxe aqui a pesquisadora da Fiocruz, Dulce Ferraz, para conversar sobre esse tema no nosso podcast de saúde, a nossa parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Então vem com a gente, porque o seu podcast de saúde já está no ar. E Dulce, muito obrigada pela presença aqui no Repórter SUS. Eu que agradeço pelo convite, Nara. É um prazer poder contar um pouco do que aconteceu na conferência e ter isso divulgado aí nas ondas do podcast. Eu queria começar pedindo para você fazer um balanço do encontro, principalmente com relação aos avanços de medicamentos e tratamentos e as discussões que foram colocadas em pauta. Nara, essa conferência é o maior encontro de cientistas, comunidades, gestores, profissionais de saúde que trabalham no campo da AIDS e que acontecem 2 vezes por ano, a cada 2 anos, organizada pela IAS, né, que é a Sociedade Internacional de AIDS. Então, a IAS organiza uma série de eventos todos os anos e a cada 2 anos essa que é a maior conferência de AIDS. E então, assim, é sempre um evento que traz muitas novidades, né, que reforça muito a importância da gente continuar no enfrentamento da epidemia de AIDS, que a gente sabe que teve uma fase muito mais intensa de investimentos de todos os tipos, internacionais e do que eles chamam dos investimentos domésticos, né, os investimentos dos países no enfrentamento da AIDS, e que, como você disse, são investimentos que têm diminuído, né? O UNAIDS ele faz esse cálculo todos os anos do quanto a gente precisaria de investimento financeiro para chegar no fim da AIDS como um problema de saúde pública, né, que é o que a gente chama de eliminação da AIDS, e o quanto foi efetivamente investido, né? E aí eles chamam isso, então, do gap de financiamento. A diferença é o gap do financiamento, e esse gap tem aumentado ano a ano, né, o que é bastante preocupante, porque a meta de eliminação da AIDS como problema de saúde pública até 2030, efetivamente, ela está muito difícil de ser alcançada. Então, o que a gente precisa fazer, né, é garantir acesso às tecnologias que já existem, e são muitas, né, e são extremamente efetivas. Agora, existe uma série de barreiras ainda a serem enfrentadas. Então, como você dizia, né, se eu pensar aqui só em termos de medicamento, né, os medicamentos para tratamento de HIV, eles tiveram desde 96, quando eles surgiram, até hoje, então me ajudem aí com as contas, 30 anos, né, de tratamento quase, são 28 anos. Eles tiveram uma evolução fantástica, né, tanto em termos da quantidade de medicamentos que as pessoas precisam tomar,
que a maioria das pessoas hoje em dia toma pouquíssimos, quando não 1 ou 2 comprimidos ao dia, né? Antigamente a gente tinha aquelas imagens das pessoas com as mãos cheias de comprimidos que precisavam ser tomados, e não só então em termos de quantidade do medicamento, mas da qualidade, né, de menos efeito colateral, né, as pessoas vivendo muito mais tempo, né? Então tem um progresso muito importante aí, e na conferência desse ano, o principal destaque é o progresso dos medicamentos injetáveis, né? Tanto para tratamento quanto para prevenção. Porque, veja, no caso da PrEP, que você estava mencionando, a gente já tem no Brasil, desde 2017, o uso da profilaxia pré-exposição via oral. Então, que é um comprimido tomado todos os dias e a pessoa está prevenida do HIV. Existe uma outra modalidade com o comprimido, que é tomar antes e após a exposição, né? Que são 2 comprimidos, um comprimido antes, 2 depois. Então, aí a gente tem a modalidade injetável, que já está registrada para uso em vários países, inclusive no Brasil, desde 2022, que a gente chama, que é o cabotegravir, é o nome do medicamento, é cabotegravir de longa duração, e por isso a gente usa a sigla CAB-LA para falar dele muitas vezes. O cabotegravir é um medicamento extremamente eficaz, é a PrEP mais eficaz que está disponível hoje, registrada para uso já, e que se toma a cada 2 meses. Então, veja, é uma ótima forma de você imaginar que você toma uma injeção hoje, você está por 2 meses sem risco de se infectar pelo HIV. Qual o problema dessa medicação? O problema é preço. É uma medicação que ainda é muito cara e que atualmente existe um acordo da empresa farmacêutica que produz esse medicamento, o cabotegravir, que é a Vive. A Vive fez um acordo com uma ONG internacional de regulação de preços de medicamentos, em que autoriza países de baixa renda e alta incidência de HIV a produzirem genéricos. Isso exclui países como o Brasil, que não é considerado mais um país de baixa renda há bastante tempo. O Brasil é considerado, se não me engano, desde 2008 pelo Banco Mundial, ele entra na categoria países de média e alta renda, média para alta renda. E com isso a gente fica fora do acordo, com isso a gente paga preço de país rico, né? Sem nenhuma consideração das desigualdades que existem no nosso país, né? Então, assim, o custo desse medicamento hoje, ele é estimado que os países que eu vou ter que consultar o valor aqui para você, mas é sem dúvida um valor que os países hoje não poderiam pagar para garantir o acesso a todas as pessoas que precisariam, né, que poderiam se beneficiar desse medicamento. Eu achei aqui. Então, por ano, esses países que são de média para alta renda, que foram excluídos do acordo, então, da Vive, eles teriam que gastar 11 bilhões de dólares por ano para garantir acesso e evitar 122 mil novas infecções por ano. Então, assim, é um preço impagável. Isso faz parte, né, da história da AIDS e de várias outras doenças, né, esse enfrentamento, essa necessidade de negociação com as empresas farmacêuticas para que produzam e vendam a preços justos, né, os medicamentos. Então é isso que a gente está enfrentando hoje no campo da prevenção, no campo da PrEP. Existe um outro medicamento injetável, que é o lenacapavir, que teve um resultado excepcional num ensaio clínico recente na África do Sul, em que não houve nenhuma infecção entre as mulheres usuárias desse medicamento, ou seja, 100% de eficácia de um medicamento que se injeta uma vez a cada 6 meses. Então, este é um outro medicamento que a gente vai ter que brigar para ter acesso. Essa meta de redução significativa de infecções até o ano que vem, que foi estabelecida pela comunidade internacional, você vê alguma possibilidade de cumprimento desse objetivo? O que é que a gente deveria estar fazendo para conseguir caminhar nessa direção? Porque a partir da desigualdade que você narra, que continua presente, é a sensação que dá de que a gente tem muitos obstáculos, né? Nara, eu acho que ninguém hoje acha que a gente vai conseguir, em um ano, chegar nessa meta.
o que a gente tem visto é progressos muito importantes em regiões que eram antes, nas quais a gente não via esse progresso, que é a região da África subsaariana, principalmente. Então, esta região, felizmente, tem tido progressos muito importantes em termos de acesso à prevenção e tratamento, que tem ajudado a gente a diminuir globalmente, né? Então, essa é a questão. Se a gente olha os dados globais, a gente vai ver uma queda, digamos assim, uma leve queda no número de infecções no mundo. Quando a gente pega a África subsaariana, a gente vai ver uma queda bem inclinada, e aí a gente vai pegando outras regiões do mundo e a gente vai vendo estabilidade ou crescimento do número de infecções. É o caso da América Latina, tá? Já faz bastante tempo que não para de crescer, e não para de crescer principalmente em populações bastante específicas, né? Em homens gays, homens jovens, mulheres trans, tá? Então, assim, o Brasil é um país onde há 15 anos a epidemia cresce entre homens de 15 a 24 anos. Nessa conta aí do que eu estou falando como homens, que é como o dado é produzido no boletim epidemiológico, que é o dado que é reportado a partir das infecções que são notificadas, né, para o Ministério da Saúde, a gente provavelmente mistura aí mulheres trans, tá? Então, a gente não consegue ter o dado separado das mulheres trans. Mas a gente sabe, os grupos mais duramente afetados no Brasil são as mulheres trans, que têm estimativas de até 31% de infecções no grupo de mulheres trans, enquanto na população geral é de 0,6%. Os homens gays, em torno de 18%, mulheres trabalhadoras sexuais, em torno de 5%. Né? Então, assim, esses são alguns dos grupos que, como você fala, tem essa marca da desigualdade que é muito forte na epidemia de HIV, muito marcada por discriminações de gênero e de sexo, né, de sexualidade, e que eu acho que, efetivamente, assim, com algumas regiões, como a América Latina, e principalmente a região onde mais cresce, que é a Europa do Leste e um pedaço ali da Ásia, a Ásia perto aqui da Europa do Leste, essas são as regiões onde mais cresce. E aí tem uma série de motivos para isso, né? Conflitos, guerras, um retrocesso muito grande em políticas de direitos humanos, por exemplo, em relação a usuários de drogas, né? Então tem uma série de fatores, mas em geral, o que a gente vai ver? Sempre que há violações de direitos humanos, há crescimento de epidemia de AIDS. Né? Então, assim, não adianta a gente ter os melhores e mais eficazes medicamentos se a gente continuar violando os direitos das pessoas que as impedem de ter acesso ao mais básico, inclusive o acesso à saúde. A conferência desse ano pediu um foco nas pessoas muito específico, né? Políticas de prevenção estão ganhando centralidade nesse tema da AIDS. Para aqui no Brasil não é estranho esse movimento para a gente, mas a gente está falando aqui também de uma questão global, né? É uma mudança de orientação mesmo, esse foco nas pessoas, se a gente pode entender como um movimento global também, essa mudança para a prevenção, não mudança, né? Mas essa ampliação de foco na prevenção? Olha, eu acho que sempre houve um equilíbrio bastante interessante no enfrentamento da AIDS globalmente em relação às duas prioridades, prevenção e tratamento, entre outras, né, vigilância, enfim, a resposta é uma resposta completa que precisa ser feita de maneira coordenada para funcionar. Na verdade, se a gente pensar no início da resposta à AIDS globalmente, a orientação era focar em prevenção, porque o entendimento era de que era muito caro tratar as pessoas, né? E como você estava dizendo, essa onda reacionária, que tem hora que sobe um pouco mais, tem hora que dá uma baixadinha, mas ela está sempre aí, né? Ela justamente esses movimentos reacionários, com os quais, inclusive, eram os donos do dinheiro, muitas vezes, né, internacionalmente, que vinham, então, com recomendações para os países mais pobres de não vai adiantar dar tratamento para as pessoas porque elas são iletradas, elas não vão saber tomar, não vai adiantar, melhor investir em prevenção. Essa história a gente viveu diretamente no Brasil.
O Brasil, em dado momento, faz o enfrentamento de colocar em 96 já, né, a lei é de 96, que é o mesmo ano em que os antirretrovirais são mostrados eficazes. O Brasil vai lá e diz assim, a gente vai dar tratamento para a nossa população, a gente tem um sistema de saúde, a gente vai conseguir fornecer tratamento para todas as pessoas que vivem com HIV, porque isso é um direito humano, né? E aí, inclusive, esse é um grande passo para o Brasil se tornar um exemplo e mostrar, muitos anos depois, que fornecer acesso a tratamento previne transmissão, né? Então, esse é um outro aspecto que hoje a gente sabe muito bem, a gente tentar separar um aspecto do outro na política de enfrentamento do HIV não serve para nada, porque um dos grandes feitos do tratamento antirretroviral é cuidar da saúde individual da pessoa, diminuindo a carga viral a um tal ponto, né? Então aquela quantidade de vírus no corpo fica tão pouca que ela não transmite para as outras pessoas. Então eles têm um efeito de proteção individual e coletivo que é fantástico no tratamento de uma doença infecciosa, né? Então realmente eu acho que a gente não deve pensar em separar um do outro, não. Agora, eu acho que a prevenção ela tem tido progressos muito importantes, né? Esses novos medicamentos, então o cabotegravir injetável, o lenacapavir injetável, eles trazem novas questões para o campo da prevenção, né? Trazem questões que talvez já estivessem antes no campo do tratamento, como não vamos reduzir a discussão ao remédio, vamos pensar nas pessoas, né? Então essa ideia do colocar as pessoas na frente, colocar as comunidades no centro, né? São mensagens que sempre estiveram no campo do enfrentamento da AIDS, e é muito importante quando entidades globais tomam isso como um discurso delas também, porque aí elas atingem uma força muito maior, né? Então eu fico muito feliz, muito satisfeita de ter visto que esse ano na IAS realmente se insistiu muito em pensar maneiras, em pensar formas de organizar serviço, em pensar forma de negociar preço, em pensar todas as maneiras possíveis para que efetivamente as pessoas estejam em primeiro lugar. Dulce, e lá da conferência, o que é que a gente pode tirar de grandes desafios para os nossos próximos anos? É porque a gente reúne a comunidade internacional científica inteira e fica numa expectativa de que consensos sejam alcançados, né? Mas, de vez em quando, a gente não alcança necessariamente um consenso para a solução, mas um consenso sobre qual é o nosso problema, quais são os nossos obstáculos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os próximos anos, os próximos desafios, a partir do que foi debatido por lá. Eu acho que tem uma questão que está bastante clara, é que é a necessidade de uma articulação global forte para conseguir justamente promover acesso e equidade, né? Então, assim, a gente teve a experiência da Covid que ensinou para todo mundo que existir a tecnologia não garante acesso igual. E aí chamou muita atenção o quanto os países do norte global, né, se apropriaram das vacinas, por exemplo, enquanto grande parte da população em outras partes do mundo não tinha acesso. Então, acho que isso é uma lição da Covid que a gente tem trazido reiteradamente no campo da AIDS e insistido que isso não pode se repetir, que precisa de mecanismos de governança global que assegurem equidade na distribuição dos bens de saúde entre os países, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Um outro ponto que foi levantado na conferência que assim, não é do meu domínio, mas eu entendi que tem que ser uma prioridade absoluta, é o acesso a tratamento para crianças. Ainda tem muitas crianças sem acesso a tratamento de HIV no mundo. Então, o relator, a conferência tem 6 ou 7 relatores no final, para justamente nos dar um resumo do que aconteceu, né? Mas ele chamou atenção para o fato, por exemplo, de que assim, toda criança vivendo com HIV, ela tem um adulto responsável por ela e tem algum adulto próximo dela que também está em tratamento. Então, vamos pensar estratégias de como é que a gente trata as pessoas juntas e garante que as crianças tenham acesso, né? Existem muitos estudos sobre a possibilidade de cura, né? Isso é sempre
uma parte muito importante da conferência, saber o que se conseguiu avançar nesse sentido. Esse ano foi anunciada a provável cura do 7º paciente no mundo, né, que a gente chamou do próximo paciente de Berlim, porque já houve um caso de cura em Berlim. São todos casos muito complexos, porque todos esses casos eles foram curados através de transplante de medula, porque as pessoas tinham leucemia. Então, veja, não é algo que se pode propor como um tratamento, como uma cura, mas, é claro, é algo que indica que por esse caminho aí se chega em alguma coisa que leva à cura, né? Mas, enfim, então, é sempre muito emocionante quando a gente pode ver esses casos acontecerem, né? Eu acho que, no caso da prevenção e da PrEP, mas da prevenção bem amplamente, assim, o recado estamos na era das escolhas. Temos formas de se prevenir hoje que nos permitem escolher. Então, escolher entre a camisinha, escolher entre a profilaxia pós-exposição, entre os diferentes tipos de pré-exposição, né? Então, assim, cabe a nós que trabalhamos na pesquisa, nos serviços, na gestão, tentar simplificar o acesso, descentralizar ao máximo os serviços e, inclusive, desmedicalizar os serviços, quer dizer, deixar as comunidades prestarem os serviços do começo ao fim, e não como a gente tem costumado fazer, que é dar umas tarefas para a comunidade fazer, de recrutar pessoas, de acompanhar as pessoas, mas tudo acaba dentro do serviço de saúde, tudo acaba com o médico, com o enfermeiro, né? Então, essa também eu acho que é uma provocação interessante para vários países, inclusive para o Brasil. A gente tem um mundo que, como foi dito pelo representante da sociedade civil na abertura da conferência, não está ficando mais fácil, pelo contrário, parece que está ficando bem complexo, assim, esses movimentos que querem fazer retroagir direitos, então, o movimento antigênero, o movimento anti-ciência, anti-vacina, tudo isso que tenta fazer retroagir direitos prejudica a resposta, prejudica algumas populações mais do que outras, né? Então, volto a mencionar a população de pessoas trans, como uma população que tem sido duramente atacada em vários países do mundo. Então, nos Estados Unidos existem hoje estados onde é proibido um médico prestar cuidados do que a gente chama de afirmação de gênero, né? Então, os cuidados necessários médicos para o processo de transição. Em outros países, isso é menos agressivo do que uma proibição legal, mas existem maneiras também de se boicotar esse tipo de cuidado, que tem toda uma associação direta com a prevenção do HIV. A gente tem ciência para mostrar isso, né? Enfim, então, continua sendo uma luta acabar com o estigma e discriminação no campo do HIV. Assim, a gente ainda não conseguiu superar isso. Acho que essa é uma síntese de alguns dos desafios que temos pela frente. E no Brasil a gente tem esse grande desafio na nossa juventude, né? Na nossa juventude LGBT, QIAPN+. Então, e é um desafio que a gente já sabe que a gente tem há um tempo. Então, já dá para a gente construir ações para encarar ele de frente. Eu tenho trabalhado nos últimos 8 anos no estudo de PrEP para jovens de 15 a 19 anos, que é o PrEP 15-19. E, então, assim, é muito tempo da gente convivendo com esses jovens e tentando entender e trabalhar junto, né? E realmente trabalhar junto com eles, construir os serviços junto com eles. E, assim, o que a gente observa? A questão de não ter visto, né, a AIDS como foi nos anos 80, nos anos 90, isso é um aspecto que aparece algumas vezes, mas vai além disso, né? Vai pelo fato de que há muitos anos o Brasil foi deixando de ter educação sexual nas escolas, né? Faz bastante tempo, assim, desde lá pelos 2010 a coisa começou a esmorecer e foi esmorecendo, muita resistência dos setores conservadores, muita pressão, né, das casas legislativas contra a educação sexual nas escolas, né, quando a gente sabe que é isso que permite as pessoas aprenderem a se proteger de todos os tipos de risco, né, dos abusos sexuais, né, das infecções, enfim. Né, então, acho que esse aspecto a gente também não pode perder de vista.
Além do que, uma grande dificuldade de todos nós que já estamos envelhecendo, de entender as novas formas das pessoas se relacionarem, os usos dos aplicativos, enfim, que já estão aí há bastante tempo, mas cada geração vem chegando e vem encontrando suas formas de se relacionar. E não é só aplicativo, é rede social, tudo tem um novo papel que a gente, e quando eu digo a gente, estou pensando aqui bem amplamente mesmo, pesquisadores, gestores, profissionais de saúde, profissionais de educação, pais, mães, né? Temos uma dificuldade de captar, compreender, discutir. Então, realmente, quando a gente fala de que precisa participação para construir a resposta, isso é realmente uma necessidade. E jovens são muito frequentemente excluídos, considerados incapazes. Fazer pesquisa jovem abaixo de 18 anos é uma dificuldade grande do ponto de vista ético, né? Em geral, a gente precisa de aprovação de pais e mães, etc. Enfim, então tem, assim, acho que tem um nó bastante complexo aí para a gente ir desenrolando, para ir melhorando a situação da juventude, entendendo que todos nós temos responsabilidades nesse desenrolar do nó aí. Diante dessa ascensão do extremismo no mundo todo, que prejudica as nossas políticas de direitos humanos, entre elas as políticas de saúde e no meio delas as políticas contra o crescimento da AIDS, é difícil a gente imaginar que mesmo a meta mais longa que a comunidade científica internacional estabeleceu vai conseguir ser cumprida. A gente tem um caminho também cultural e pela frente, né? De uma mudança de percepção mesmo da nossa sociedade. E o estranho é que a sensação que eu, aqui acima dos 40, tenho é de que a gente está tentando lutar contra essa percepção extremista de direita desde que a emergência da AIDS surgiu lá nos anos 80. Então, realmente uma luta muito permeada pelo preconceito, né, Dulce? Sem dúvida. Eu acho, Nara, sem querer ser pessimista, mas analisando mesmo o que aconteceu, né, nesses 40 anos de epidemia, é que, na verdade, nos últimos 10, 15, a gente retrocedeu, né? A gente tinha feito progressos em termos de proteção de direitos, né? Mas isso, a história é assim, né? A história não é uma linha reta, a gente vai aí em espirais e quanto mais direitos se conquistam, mais reações a esses direitos acontecem, é por isso que a luta ela não acaba nunca, né? Mas, enfim, estamos aí para isso. Acho que a meta de 2030, ela não dá para dizer ainda se ela vai ser alcançada ou não. O que eu acho importante é que ela nos ajuda, ela nos guia em direção a alguma coisa que a gente está tentando alcançar globalmente, coletivamente, sabe? Então, assim, se ela puder nos motivar, agora, claro, a gente né, também não é ingênuo de achar que se não melhorar investimento, né, se não melhorar negociação com a indústria, se não melhorar justamente nesse enfrentamento das agendas conservadoras, aí não vai haver milagre, né? Então, assim, acreditar que a meta pode ser alcançada significa tomar decisões e ações e investir para que ela seja alcançada, né? Então, acho que temos muitas pessoas em muitas frentes, governantes no nível internacional, local, que estão afim, né, uma sociedade muito mobilizada, uma sociedade civil bastante organizada, que precisa de mais recurso, que perdeu muito recurso nos últimos anos, né? Então, assim, investidores internacionais precisam voltar a investir em países como o Brasil para que a gente chegue nessa meta. Vamos trabalhar para isso. Nós conversamos com a pesquisadora da Fiocruz, Dulce Ferraz. O nosso assunto foi a conferência mais recente sobre HIV, sobre AIDS no mundo, a Conferência Internacional da AIDS, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de julho, e trouxe para a gente aí as percepções de quais são os nossos desafios para a gente conseguir chegar ao fim dessa emergência global. Obrigada pela presença aqui, Dulce. Eu que agradeço, foi um prazer.
O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem.